Filipenses capítulo 4, versículo 6, somente. Louvado seja Deus. Eu esqueci de falar para a irmã antes, né? Não me antecipei. Amém? Mas é curto o versículo. Amém, irmãos? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, uma palavra conhecida da igreja. Todos já ouviram falar. Todos que passarem em algumas congregações já ouviram falar sobre essa questão. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Amém? Querido Deus e amado Pai, aqui está o teu povo, Senhor, nessa noite para ouvir a tua voz. Meu Deus, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos nos alimentar. Precisamos, ó Pai, estar atento ao que as Escrituras vão dizer nessa noite. Pai, prepara o coração de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. As palmas glorificam a Deus. Amados, eu estive meditando nessa palavra e eu concluí o quanto é difícil hoje, nos dias atuais, nos dias de hoje, nós conciliarmos o que para mim é essencial: o equilíbrio das três áreas da nossa vida, que é a espiritual, que é a primeira, a familiar e a do trabalho. São três coisas que mexem muito conosco. E o quanto é difícil nós conciliarmos esse equilíbrio no dia de hoje. Você que se encontra nesse exato momento na casa do Senhor, você fez uma escolha boa, como eu estava dizendo. Tudo que é voltado para o Senhor é uma coisa boa, mesmo que seja uma preocupação em querer fazer o melhor para o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele confirma essas palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, onde Jesus trata da ansiedade com as coisas dessa vida, a solicitude pela vida, ou seja, as preocupações por tudo aquilo que a gente vai granjear nessa terra. Jesus, ele estava ali ministrando acerca de tudo isso. Olha, vocês não se preocupem com o que é a vez de comer, não se preocupem com o que é a vez de beber, as suas vestimentas, porque andas ansioso, porque é a vez de vestir. E o apóstolo Paulo, ele confirma aos filipenses exatamente isso que Jesus, ele está afirmando lá em Mateus. O apóstolo Paulo, ele orienta aos filipenses acerca de tudo aquilo que o coração do homem irá desejar nas coisas aí fora. Ele orienta para que as consequências em minha vida e em a sua vida não seja uma consequência desastrosa. A humanidade, ela está mergulhada com inúmeras preocupações. O zelo está devorando a sociedade e as pessoas. O zelo é o excesso, é o me preocupar em excesso com tudo aquilo que eu trouxe para a minha vida. Sem querer, irmão, nós mergulhamos numa rotina corriqueira. Sem querer, irmãos, nós adquirimos para nós compromissos que a gente, com o passar do tempo, eles vêm sobrecarregando nós de tal maneira
que aqueles 3 pilares que eu falei no início, ele começa a desequilibrar. Eu não tenho mais a harmonia em fazer, em adquirir o equilíbrio. Casa, espiritual e trabalho. Eu não consigo mais. Alguma coisa eu começo a abrir mão. E aí vem as doenças mentais. E aí vem as doenças do século moderno. A ansiedade nos toma conta. A depressão toma conta de nós. E o apóstolo Paulo, ele fala: para, aquieta-vos. Não se desespere por coisa alguma. São coisas perecíveis, são coisas que vão morrer nesse tempo. Mas estejais voltado para Deus, para as coisas do Senhor, porque Ele irá aliviar os nossos corações, os nossos anseios. A gente perde o melhor da presença do Senhor, porque nós trazemos bagagem lá de fora. A sobrecarga a gente trazemos para dentro da igreja, porque nós não conseguimos mais dominá-las. Nós esquecemos do principal pilar, que é fazer a vontade de Deus, amar o Senhor de todo o nosso coração. E muitos de nós estamos enfermos. Muitos de nós já não queremos mais. Estamos inquietos, afadigados com as coisas dessa vida. O zelo é demais, o excesso é demais. Eu tenho as minhas prioridades lá fora. As coisas de Deus começam a ser pequenininhas aos meus olhos. Já não tem tanta importância mais. Porque eu preciso dar conta dos cuidados da vida. E é a consequência para toda a humanidade. O apóstolo Paulo nos orienta para que nós não caímos na cilada também. Há consequências desastrosas. A enfermidade mental. Porque ficamos presos no sistema. Como às vezes eu falo até mesmo com a minha esposa, essa semana eu falei, o diabo não precisa lançar pecado mais na humanidade. É só dar trabalho. É só afadigá-los. Poucas as pessoas hoje que não trocam a presença de Deus por trabalho algum. Eu preciso comer. O Senhor fala: eu sei de todas as vossas necessidades antes mesmo de me pedir. O próprio Deus falou isso. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que nós falhamos, igreja? Nos dias atuais, por que nós falhamos? Porque nós não lançamos nos pés do Senhor. Os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas preocupações, nós não queremos dividir com Deus. Estamos vivendo um período que é necessário todo projeto, todo trabalho, todo plano que você estiver em mente, você apresentar ao Senhor, divida com Ele. Não é mais problema seu. Você escolheu um Deus para caminhar contigo. Divida os seus problemas com Ele. Divida os seus anseios, as suas preocupações, porque Ele ajuda a carregar o nosso fardo. Mas nós não queremos. Queremos caminhar sozinho. Queremos ficar enfermo sozinho. Deus é um Deus de perto e não de longe. Mas nós não utilizamos desse benefício. Não temos força, não temos
tem intimidade. Aquele que se denomina filho de Deus, ele tem intimidade e ele se apresenta ao Senhor e ele começa a falar com Deus: Senhor, eu estou com problemas, Senhor, eu estou preocupado, Senhor, eu estou ansioso, Senhor, é dívidas, problemas familiares. Tudo isso está me afastando do Senhor. Eu não tenho mais comunhão com o Senhor. Apresenta a Ele. Apresente as tuas razões para que eu possa justificá-lo, diz o Senhor. Aleluia. Apresenta. Lança as suas preocupações nos pés do Senhor. O salmista Davi, ele vai dizer lá em Salmo 55, 22, ele diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado é o quê? Lança as tuas preocupações sobre o Senhor, e Ele te sustentará, e Ele nunca vai permitir que um justo seja abalado. Glória a Deus, aleluia. Lança. Davi aqui está ensinando nós a confiar em Deus. Ele dá a direção. A única forma de você ter a certeza que você confia em Deus é quando você reconhece que Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que a sua dificuldade. Você confia nele, não está na mão do Senhor. Não é mais eu, não, esse problema não é meu, eu divido com aquele que pode resolver o meu problema. É só Ele, igreja. É só Ele que pode resolver. Eu estava meditando acerca dos discípulos quando estava no barco. Jesus estava dormindo. Olha que coisa linda. Jesus estava dormindo no barco. E de repente veio um vento, uma tempestade. Mateus 8, 23. E o barco começou a chacoalhar. E os discípulos começaram a ficar o quê? Ansiosos, preocupados. Porque eles acharam que iriam morrer. E ele falou: mestre, não importa que nós perecemos. E Jesus lá dormindo, um exemplo de mansidão, de calmaria, confiando no Pai. E os discípulos atônitos, totalmente desesperados. E o detalhe, o desespero era tanto que eles esqueceram que quem estava no barco era o Senhor dos Exércitos. É aquele que poderia apaziguar e acalmar aquela tempestade. Talvez você esteja passando por um problema, uma situação adversa, e não está enxergando que o Senhor é o Deus que você escolheu, é o Deus na sua vida, e que Ele também está no barco das suas preocupações. Por que esquecemos? Os discípulos esqueceram. Eles estavam ansiosos, desesperados. Ouviu falar dos milagres, presenciaram os milagres de Jesus. Não, se o Senhor está calmo, Ele está descansando, nós também devemos descansar no Senhor. Não, mas estamos com Deus Todo-Poderoso nesse barco. O que pode acontecer conosco? Nada. Deixa Ele dormir aí, Ele está sabendo da situação. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe o que está acontecendo, mas eles pensaram assim, irmãos? Não. Muitas das vezes nós não pensamos assim. Por causa das dificuldades, dos problemas. Nós tornamos o problema, as dificuldades maiores do que o nosso Senhor. Certa vez também, Deus deu um direcionamento para o profeta Jonas. Ele deu um direcionamento.
Mas o medo e as preocupações de Jonas em não ser recebido naquele local fez ele tomar outro rumo. Jonas, ele estava preparado, se preparando para receber o direcionamento de Deus. Deus nos deu um direcionamento, mas a maior preocupação de Jonas não era o direcionamento de Deus. Ele já se preocupou lá na frente. Não vão me aceitar naquela localidade, não vão aceitar a minha pregação, eu vou fugir, eu vou tomar outro rumo, eu vou me esconder do Senhor. Nessa noite, quando o Senhor te der uma direção, Ele se responsabiliza, irmãos. Aleluia. Jonas, ele estava olhando para o problema lá na frente, mas ele esqueceu que Deus estava dando direcionamento e Deus ia se responsabilizar por ele. Aleluia. Todo o trajeto de Jonas, Deus estava com ele. Deus não vai deixar você perecer nos seus problemas se você dividir com Ele. Se você apresentar a Ele as dificuldades. Jonas poderia apresentar as dificuldades, mas Senhor, o que eu vou fazer lá, Senhor? Me ajuda, como é que vai ser? Me direciona. Mas não, ele preferiu fugir. Ele preferiu tomar outro rumo. 2 exemplos que eu mencionei. Portanto, igreja, não deixe que a ansiedade governe a sua vida. Não deixe que os problemas, as circunstâncias dessa vida seja o seu Senhor. Mas divida com Deus, divida com o Senhor as suas preocupações, os seus anseios, os seus medos, divida com Ele. Ele é fiel para nos dar a direção correta, a direção certa. Tenha o Senhor como seu amigo fiel. Aleluia. A nossa oração é um diálogo com Deus. O Senhor sabe da sua dificuldade, esse problema não é mais seu. Apresente a Ele, se mostre a Ele. Senhor, eu estou passando por isso e aquilo outro. Comece a conversar devagarinho. O Senhor sabe o que você vai dizer. Antes de você pensar, Ele já conhece a sua dificuldade, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que nós entremos no santo do santo, na intimidade com Ele, e se apresenta a Ele. Mas as dificuldades da nossa vida, os anseios, as preparações, muitas das vezes sufoca a nossa comunhão com Deus. Nós tentamos resolver primeiro do nosso jeito. Vai do meu jeito, se não der certo, o plano B é o Senhor. Muitos pensam assim. Antes de tomar uma decisão, consulta o homem, consulta parente, consulta vizinho, consulta o marido. Ah, meu marido trabalha, é ele que eu vou consultar. Se a corda arrebentar, ele trabalha. E o Senhor? Não é mais fácil apresentar ao Senhor, que pode resolver através do seu marido e da sua oração? Apresenta os seus anseios ao Senhor, apresenta as suas dificuldades. Porque, irmãos, muitos já não estão mais na presença de Deus, estão preocupados com outras coisas. Mas você escolheu estar aqui para ouvir essa palavra, se preocupando com dias melhores na presença do Senhor, para resolver as suas questões, receber o direcionamento na tomada de decisão da sua vida. Por mais que a intenção do seu coração em se transformar num grande empresário, num
numa melhor dona de casa, eu não sei o seu objetivo aqui nessa terra. Busque o equilíbrio, irmão. Não troque a presença do Senhor por manjares. Ah, irmão, então quer dizer que eu não vou ser uma enfermeira, uma médica? Não, irmão, nós temos que procurar dar um jeito de buscar o equilíbrio. Não tem conversa com Deus. Nessa parte ele não divide aquilo que ele comprou com ninguém. Foi muito caro, foi preço de sangue. Glória a Deus. Verdade, Jesus, aleluia. E o que o povo de Deus está fazendo hoje? Eles estão tomando decisões sem apresentar ao Senhor. E conta-se testemunhos em várias igrejas, sobe em vários altares. Olha, Deus me deu uma bênção, Deus me honrou em determinada área. Mas quando a gente vai ver o complemento dessa bênção, traz uma consequência ao qual a gente não vê mais o irmão. Ele desaparece. As preocupações com aquela bênção, que ele diz que era uma bênção, transportou ele para outro lugar, ela para outro lugar, que a gente não vê mais. E não é a vontade da igreja, dos irmãos, nunca mais ver o irmão e a irmã. A vontade de Deus é que, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque se nós não nos prepararmos aqui, começando da igreja, para nós vivermos na glória eterna, do que adianta nós estaremos aqui? Fazendo o que aqui? Então a decisão que nós tomamos hoje pode trazer uma preocupação futura, se a gente não saber escolher aquilo que vai fazer com que a gente permaneça na presença do Senhor. Aprendemos hoje a apresentar as nossas dificuldades, os nossos projetos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, para que não haja consequências lá na frente. A cada dia que passa, a nossa igreja ela vem se esvaziando. Porque eu consigo discernir um pouco que não é somente o pecado que derruba um cristão, mas a vontade de granjear coisas grandes, o zelo. Você sabe o que é zelo, irmão? Zelo é cuidado em excesso. Vou zelar isso aqui, ó, todo dia eu vou pegar lá um aspirador, vou pegar lá uma polidora, e todo dia até arrancar esse piso eu vou zelar por ele. Excesso em cima de determinadas áreas. A energia total da pessoa é destinada àquele projeto, àquele propósito. E aí a balança de Deus fica em falta. Aí o equilíbrio das 3 áreas da nossa vida fica em falta. Eu vou ser bem sucedido no meu trabalho, eu vou ser bem sucedido lá em casa, porque eu vou levar bastante dinheiro. Se minha mulher estiver na minha mesma fé que eu, a gente vai entrar em mútua concordância, e tudo que eu falar para ela, se ela estiver na mesma carne que eu, no mesmo propósito, ela fala: não liga não, o importante é que nós estamos prosperando. Não liga não, vamos em frente. Hoje nós estamos com uma Lamborghini, amanhã nós estamos com um Porsche, e Deus lá de cima desagradando de nós. Porque a primeira coisa que o crente faz é abandonar a presença de Deus. Ele fica sem escolha, igreja. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que estava na presença do Senhor, ela começa a migrar e se aprofundar nos seus anseios, nos seus propósitos, que a única decisão que resta para ela é abandonar aquilo que ela acha que é mais fácil. Se eu abandonar meu emprego, eu não vou ter dinheiro. Se eu descasar com a minha esposa, eu estou enrolado, vou ter que pagar pensão. E se eu não trabalhar, eu vou ser preso.
Deus pode esperar. Achei a solução. Deus pode esperar. Deus pode esperar. Quando eu resolver as minhas questões financeira, profissional e familiar, eu volto para a presença de Deus. E aí muitos caem na cilada e não conseguem voltar mais, porque as coisas da vida aí fora, o zelo nos devora, nos consome. A gente começa a visitar lugares que a gente nunca visitou e aos nossos olhos parece ser bom. E aí começa a vir a cobiça, o desejo desenfreado. Poxa, eu tenho grana, poderia estar aí fazendo o que eu quiser aí fora. Aí quando eu olho para o Senhor, eu olho para a minha vida espiritual e já estou longe, não consigo mais voltar. Os anseios, os problemas, a minha inquietação com as coisas dessa vida me sucumbiu. Mas Paulo, ele fala: não inquietais por coisa alguma, mas descansa no Senhor. Glória a Deus. Sossega no Senhor, meu irmão. Procura o equilíbrio. Sossega na presença dele. Descansa no Senhor. Ele diz aqui no 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor vai guardar todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, os sentimentos que te perturbam. O Senhor vai guardar com Ele, irmão. O Senhor, Ele pode te livrar da ansiedade, da depressão, dos cuidados dessa vida desenfreada, que muitos de nós, quando coloca algo na cabeça, caem até o fim. Esse problema, irmão, não é necessário para nossas vidas, de vida com o Senhor. Estamos num sistema terrível. Não dá tempo para mais nada. Esses dias eu estava tomando um medicamento, né, amor? Para curar da garganta. Falei, vou esperar, amor, voltar do banheiro. Não deu tempo, apaguei. Mas graças a Deus, irmão, que a gente consegue ainda dividir com o Senhor. Fazer o nosso devocional ali. Orar a Deus, agradecer, pelo menos ser grato ao Senhor pelo dia que Ele nos concedeu. Não deitar na cama que nem um jegue e levantar como um cavalo, né? Como diz o ditado aí, né? A pessoa nem para agradecer: Senhor, eu nem sei se eu vou levantar amanhã, mas guarda a minha noite, cuida de mim, Senhor, nessa noite. Não temos tempo mais, porque a gente deita com as preocupações da vida, com os anseios, com as dificuldades, que não conseguimos descansar no Senhor. Senhor, cuida das minhas vontades. Senhor, cuida das minhas dificuldades. Senhor, prepara algo melhor para mim, Senhor. Senhor, não deixe eu tomar decisões que possam me afastar do Senhor. Senhor, a proposta veio, é boa, mas aquieta o meu coração, Senhor. Aquieta essa ansiedade. Eu não quero isso para mim, Senhor. Se for para perder a comunhão, a paz que eu estou tendo na igreja com o Senhor, tira de mim, Senhor. Mas eu quero estar nos teus braços. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer com que a sua vontade esteja em mim sempre. A premissa do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia que a humanidade teria consequências nesse século vindouro. E terão, irmão. E terão. Porque a gente vê grandes obras acontecendo. Tecnologias avançadas. As empresas estão absorvendo os funcionários, tirando da presença de Deus. O sistema está espremendo
a população. O nosso governo é corrupto e falido, porque se fosse destinado todo o recurso, nós estaríamos andando aí, ó, de via articular, todo mundo sentadinho, bonitinho, chegava nas suas casas, descansado. Não, o sistema nos oprime, o sistema nos cerca, o sistema nos envolve, e muitos de nós estamos caindo nesse sistema e não temos força para voltar. Mas o apóstolo Paulo ele fala: descansa no Senhor, aquieta os seus anseios, aquieta as suas preocupações, lance no teu Deus, lance no Senhor, naquele que você escolheu para viver. Viva o melhor com Deus, descansa no Senhor. Para um pouco, senta na calçada, ouve os pássaros cantar. Para um pouco quando você sentir que você está desenfreado, ninguém te segura, precisa resolver, eu preciso terminar, não importa, eu preciso resolver essa demanda. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu sentei ao lado da minha esposa e nós olhamos um para a cara do outro e falamos: conseguimos vencer. Mas vencer o quê? Aquilo que o apóstolo Paulo falou: aquieta das preocupações. Vocês conseguiram vencer o quê? Preocupações que amanhã vão voltar. Amanhã se renova todas as coisas. As inquietações vão começar. Você vai levantar 7 horas, 8 horas, 9 horas, já com plano, projeto, objetivo em mente do que vai fazer. Vencemos no quê? O apóstolo Paulo fala: aquieta-nos. Jesus ele fala: não se preocupe com o que há vez de comer, o que há vez de vestir. Não se preocupe, porque eu conheço as necessidades da humanidade, eu conheço as suas necessidades. E antes de você abrir a sua boquinha linda, eu sei o que você vai me pedir. Eu sei que quando você faz 15 anos, 16 anos, você quer uma festa, você quer conquistar o primeiro carro, você quer essas coisas seculares. Mas buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas não deixem que as preocupações bloqueiam esse acesso a essas bênçãos que Deus quer derramar na vida do cristão. Você só vai ser vencedor se você buscar as coisas do alto, as coisas do reino, e deixar de lado as preocupações e lançar no Senhor, dividir com Ele, porque Ele vai te sustentar. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.